Olá, estamos começando mais um programa Pessoas e Negócios. Nosso entrevistado de hoje é empresário, sócio proprietário da Lapele Couros e estudioso do tema da liderança. Vamos conversar hoje com o Ricardo Wagner. Ricardo, é um prazer te receber nos nossos estúdios. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tony, para mim que é um prazer muito grande estar aqui junto contigo. A gente já se conhece há bastante tempo de outros meios de comunicação e de outros momentos, e agora estar junto contigo aqui é uma alegria. Inclusive, já desde o início eu queria te parabenizar. Eu sei que tu ficaste como líder, vencedor aí dos debatedores do Brasil, tirou o primeiro lugar. Parabéns por isso aí. Obrigado. E eu conheço essa tua habilidade já de locutor já há bastante tempo e agora está crescendo nisso. Parabéns, e eu creio que tu vai ir muito mais adiante ainda. Obrigado, Ricardo. E obrigado por você mais uma vez estar aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos que são importantes hoje no nosso dia a dia. Ótimo. E o primeiro assunto que eu gostaria de conversar com você é essa questão empresarial. Você é um empresário de sucesso. E com a empresa que hoje é a Lapele Couros, que vem crescendo muito, né? Uhum. E as pessoas olham para a empresa hoje como uma referência aqui na nossa região, nesse setor. Como é que foi o desafio de montar essa empresa? Porque, para quem não sabe, saiu de um cenário adverso, né? Saiu de um cenário de uma empresa que acabou fechando e vocês conseguiram reerguer toda uma estrutura lá em Teutônia. Como é que foi esse desafio, Ricardo? Na verdade, Tony, vamos dizer assim, o cenário da situação brasileira, da área industrial, está mudando muito mesmo. Tanto que existe, quase que pode-se dizer assim, uma desindustrialização do Brasil. O Brasil, vamos dizer, na participação das exportações dos últimos anos, a indústria baixou de 27% da participação, a indústria de transformação, para 17%. Ou seja, a indústria está perdendo um pouco de fôlego e outras áreas, mas principalmente a área primária no Brasil, nas exportações, tem crescido bastante. Então, com isso, muitas coisas que eram do Brasil, que se fazia aqui, calçados, por exemplo, se faz hoje na China, se faz em países onde o salário é muito mais baixo. E as exportações de calçado acabaram indo tudo para aquele lado. Eu trabalhava há 26 anos numa empresa de calçados, que trabalhava essencialmente com exportação. Uma grande empresa. É lamentável o que foi que aconteceu, o cenário que se criou. A empresa não quebrou, mas pelo contrário, a empresa sempre foi muito sólida e fechou em função de não ser mais competitivo em relação ao mercado internacional. Então a empresa fechou e surgiu a oportunidade de a gente assumir essa parte dessa empresa, que é o Curtume, e então direcionar agora para um outro segmento, que é o mercado interno, que vem crescendo bastante, muito mesmo. E um mercado de moda também, que é um mercado muito exigente no sentido de muita inovação, de coisas muito novas. Na verdade, hoje todas as coisas dependem muito da inovação, né? Vê quanto rápido um telefone celular ele perde modifica, né? Quase que todas as coisas hoje são perecíveis, né? Você compra um computador que é top de linha hoje, 3 meses depois já está defasado. Então, as coisas todas são muito perecíveis. Eu nunca me esqueço, Tommy, quando eu fui numa videolocadora, eu pedi para um amigo meu, que era o dono da videolocadora, eu disse assim, qual é que é os filmes que tu mais loca aqui? Queria saber assim, qual é que era o que o povo mais gostava, que mais queria, né? E daí ele disse, eu só precisava ter um tipo de filme aqui, meia dúzia de filme era suficiente aqui, é o que mais loca. Eu pedi qual é que é, até me aguçou a curiosidade. E ele me disse assim, os filmes, os únicos que alugam aqui são os lançamentos. Os lançamentos é o que sai. Ele disse assim, gente que nunca locou nenhum filme, vem aqui e pergunta, quem tu tem de novo? É uma novidade, não é? Ele disse, eu tinha 2.000 filmes nota 10, mas ele não queria saber disso, ele queria saber o que tinha de novo. Verdade. Então, quem hoje está voltado no mercado e está dentro do mercado, precisa estar pensando assim, o que tem de novo, o que eu posso inovar, qual é a estratégia de inovação. E isso para todos os negócios, né, Tudo, não importa o que é, todas as coisas, elas exigem isso, exigem uma forma diferenciada. Por exemplo, se numa loja tu vai uma semana, chega lá, uma mulher, por exemplo, entra numa loja de sapatos uma semana, vê os calçados que tem lá.
Um mês depois ela vai ver e vai entrar na mesma loja, o mesmo calçado que tem, a terceira vez ela não vai. Porque na cabeça dela já está. Não é a mesma coisa, já sei, já vi o que eu queria, já comprei. Pronto. E às vezes a inovação não é criar algo novo, é melhorar algo, né? Melhorar, existe a inovação realmente de criação, existe a inovação de melhoria, né? Existem dois tipos de inovação. A de criação é muito mais difícil, né? Porque ela exige coisas muito diferentes. Agora, a inovação de melhorias, essa é o nosso dia a dia, realmente. E eu te faço essa pergunta justamente para demonstrar que a inovação está ao alcance de todo mundo, né? Está ao alcance, e ela não só está ao alcance, é necessária, né? Hoje é fundamental. Tanto que, quando eu fiz meu curso de administração, Tony, eu não tive nenhuma cadeira, não tive nenhuma disciplina que falasse sobre inovação. Agora o meu filho está fazendo a faculdade, que o nome da faculdade do curso é Gestão de Inovação e Liderança. Ou seja, está voltado justamente, agora existe faculdades específicas para inovação e para liderança, justamente focando na área de administração. E essa questão da liderança é uma área que você é, digamos, um expert, ou um dos grandes estudiosos da nossa região aqui, porque você entende muito de liderança e fez um estudo muito grande. Como é que foi o estudo que você fez para quem está nos assistindo em casa para entender isso? Tony, sempre a liderança foi uma coisa assim que me encantava demais. Eu percebia grandes líderes, e quando eu percebi mesmo, eu vi que quem escreveu a história foram os grandes líderes. Se tu vê, por exemplo, Cristóvão Colombo, querendo ou não, foi um grande líder. Tu vê, Colombo era um italiano. Agora, como é que ele vem para o Brasil se as frotas, as poderosas frotas naquela época eram espanholas e portuguesas? Mas ele teve uma liderança tão forte que conseguiu financiamento da coroa para vir para o Brasil, e teve coragem, até houve revolta no navio e coisa e tal, mas ele teve pulso firme para chegar. Gandhi é que escreveu a história, né, da Índia, do Paquistão. Se nós vamos ver Lincoln nos Estados Unidos, tu vai ver em todo mundo teve pessoas que escreveram a história, homens, pessoas que... Aí eu ficava me perguntando, Tony, qual é a diferença dessas pessoas? No que elas são diferentes dos outros? Essa sempre foi a minha indagação, e eu me perguntava e eu dizia o que elas têm diferente. Elas nasceram com características diferentes, com uma personalidade diferente, com um destino diferente, o que era. E isso então me levou a estudar muito essa questão de liderança, e primeiro entrevistando líderes, porque tem um livro que eu li, Tony, que mexeu muito comigo, que o livro o Líder Carismático, o nome do livro. É muito, já bastante passado, é uma literatura antigo, passada, né? Mas que influenciou a sociedade atual, daquela época, não atual, mas daquela época. E naquele livro, e naquela literatura naquela época, que falava de liderança, dizia o seguinte, dizia que liderança, o líder era uma pessoa empática, era uma pessoa comunicativa, era uma pessoa que tinha características diferentes, era um visionário, era uma pessoa que gostava dos outros, que se colocava no lugar dos outros. E quando eu olhava aquela lista que eles colocavam como necessidade para ser um líder, eu disse, nunca vou ser. Não posso. Estava longe daquilo. Estava longe, estava tão longe. E eu me doía isso, porque eu tinha um desejo de fazer diferença, sabe? Sim. Eu tinha um desejo de construir algo, de fazer diferença. E quando eu li aquilo, eu dizia, estou fora. Eu não posso, não consigo, nunca vou ser um líder. Aí você partiu para o estudo. E daí eu parti para o estudo, exatamente, para ver. E qual foi a minha surpresa? Então eu listei uma grande quantidade de homens na época que eu fiz estudo, e que, no meu entendimento, eram pessoas que estavam fazendo diferença. Pessoas a nível municipal, ou da região, pessoas a nível estadual e pessoas a nível do Brasil. Né? Jorge Gerdau, na época também o presidente da Fieres, que fazia muita diferença, que foi que construiu a Fieres, inclusive. Eu ficava espantado, né, como o Raul Randon, um homem de terceira série primária, vamos dizer assim, entre aspas, semi-analfabeto, como é que construiu um império daqueles.
como, por exemplo, Adelino Colombo, das lojas Colombo, construiu um império tão grande quando... Ele construiu esse império quando redes como Incosul, JH Santos, Hermes Macedo... Quebrava. E eu ficava esperando, que tem diferença? E ele também tem terceira série primária. Eu ficava espantando. E como é que uma rede de farmácias, por exemplo, como a Panvel, criou um império tão grande? De uma farmácia surgiu. Eu via outras farmácias, gente não conseguindo construir. E eu ficava espantado. Por que essas pessoas têm diferença? Então fui conversar com todos eles. Você conversou com todas essas personalidades? Inclusive com o Brizola também. Não que eu sou pedetista, mas creio que o Brizola foi um grande líder brasileiro. Né? Ele fez... Independente da cor partidária, independente. Ele me espanta a liderança que ele teve. Né? Ele imagina, quando ele voltou depois dessa questão do problema político que teve no Brasil, quando ele voltou em 3 meses, ele formou um partido político e se tornou governador do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma sumidade, é um feito. Né? E por pouco não foi nosso presidente, por questão de detalhe. Então, assim, líderes como esse, eu conversei com eles todos, falei com eles, tem alguns que eu passei um dia inteiro com eles. E acompanhando desde quando eles nasceram, como foi, o que aconteceu na vida deles, o que marcou, se eles tinham um histórico já de liderança e tal. E daí, qual foi o meu espanto? O que eu percebia, depois de entrevistar o primeiro, segundo, terceiro, é que eles eram muito mais simples que eu. Eu ia lá, todo tentando ser cheio assim cheio do frufru. Né? Isso aí, mais ou menos isso aí. E quando eu chegava para conversar com eles eram tão simples, gente, tão natural, gente. Eu via que, vamos dizer assim, eles não tinham nada de uma coisa extraordinária como personalidade e coisa e tal. Inclusive, depois, então, eu li muita coisa sobre isso também. Peter Drucker escreve, né, que Peter Drucker é o guru dessa área aí. Sim. E ele escreve que, uma coisa assim, quando eu li aquilo, ele disse exatamente isso. Ele diz assim, que entrevistou líderes e conheceu grandes líderes do mundo inteiro. E daí ele diz que dentro desses tinham comunicativos e pessoas que não falavam praticamente. Pessoas extrovertidas tremendamente, pessoas tremendamente introvertidas. Pessoas que gostavam de diversão e pessoas que não gostavam de diversão. Pessoas que gostavam de falar de família e tem gente que nunca tocava na família. Nossa. Pessoas que trabalhavam muito e pessoas que não trabalhavam tanto dentro desses líderes. E ele escreve o seguinte, que a única coisa em comum que ele achou entre todos esses líderes é que eles não tinham nenhum traço de personalidade comum. Essa é a coisa comum que ele achou, que eles não tinham nada, nenhum traço de personalidade comum. O assunto é interessante, Ricardo. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos para continuar falando sobre isso, sobre liderança. Estamos entrevistando Ricardo Wagner. Fazendo um breve intervalo, já voltamos. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Você que já recebeu o seu seguro DPVAT ou sofreu acidente de qualquer natureza nos últimos 25 anos e ficou com alguma limitação de movimentos ou força, procure-nos. Você poderá ter direito a uma nova indenização. A GIART Preparação de Documentos é uma empresa especializada em indenizações para recebimento de seguro DPVAT. Não cobramos para encaminhar o seguro DPVAT administrativo e oferecemos todo o amparo judicial para a busca de todos os seus direitos. GIART Assessoria, Rua Francisco Oscar Carnal, 240, no centro de Lajeado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado.